seu filho já teve umas bolas assim no pescoço ou em qualquer outra parte do corpo, na axila, na região inguinal. Então, hoje a gente vai falar de linfonodos. Oiê, Dr. Christian Helfstein falando, mais um vídeo para o pediatriavirtual.com. Quem quiser, acessa lá, dá uma pesquisada, dá uma procurada, que sempre tem algum tema de interesse para quem quer alguma coisa simples e falando a realidade, não aqueles absurdos que a gente encontra no Google, que todo mundo morre, né? Se você for pesquisar no Google qualquer doença, as pessoas sempre morrem, né? Independente do que for. Acho que até o encravada, se você pesquisar no Google, fala que morre. Então, hoje a gente vai falar sobre linfonodos. Linfonodos, o que são? São as ínguas que os avós falam que a gente tem. Geralmente as ínguas, a maior parte delas são na região do pescoço, e a gente adulto não tem íngua normalmente. A gente só tem geralmente infecções mais graves, assim. Então, íngua em criança é que é comum. E o que são as ínguas? Fazem parte de um mecanismo de defesa do nosso corpo. Basicamente são os filtros que a gente tem que impede que as infecções elas se espalhem e também transportam as células de defesa. Mais ou menos um esquema parecido com o do sangue, só que daí transporta outras coisas por lá. E ele funciona como? Ele tem um monte de bolinha que funcionam como filtros e a gente tem uma ligação entre cada bolinha, tá? Então ele parece mais ou menos um terço, tá? Então tem uma bolinha, depois tem um fio, uma bolinha e depois um fio. Então, se a gente tem uma infecção naquela região, pode existir um aumento do linfonodo. Então, se você tem piolho na cabeça, pode aparecer linfonodo nessa região. Você tem uma infecção de ouvido, pode aparecer aqui. Tem uma infecção de garganta, pode aparecer exatamente aqui. Dá até pra gente sentir o linfonodo da infecção de garganta. Então, é sempre localizado. Você tem uma frieira no pé, você pode aparecer na virilha. Então, os linfonodos são sempre localizados. E por que a gente adulto não tem? Simplesmente que a nossa imunidade é boa, a gente não precisa. A criança pequena, principalmente a menor de 6 anos de idade, ela tem muita íngua. A imunidade ainda não está bem desenvolvida, então eles precisam de uma ajudinha. E daí qual que é o tamanho normal dos linfonodos? Até 1 centímetro, 1,5 centímetros é normal que a gente tenha linfonodos pelo corpo. E como são os linfonodos normais, ou seja, os que não causam nenhum tipo de preocupação? Eles têm algumas características. Eles são molinhos, tá? A consistência mole é mais ou menos igual assim, ó, borracha, tá? Então, se tiver uma borrachinha aí, é mais ou menos essa a consistência de um linfonodo. Ele é móvel, então você passa a mão, ele vai para lá, vai para cá, vai para lá, vai para cá. Ele não causa dor importante. Pode até ter um incômodozinho assim, mas nada muito importante relacionado por conta disso. E esses aí são chamados linfonodos reacionais. Eles têm uma duração média de mais ou menos de 2 a 3 meses, mas eu tenho um paciente que já tem linfonodo faz meses e meses e meses e meses. Ele aumenta, depois ele diminui, depois ele aumenta, depois ele diminui. O importante é, ele tem que começar a diminuir em 8 a 12 semanas. Então, 2 para 3 meses, ele tem que começar a diminuir. Desaparecer, raras vezes eles desaparecem, geralmente eles ficam do tamanho de uma ervilha. E daí, as localizações mais comuns são exatamente no pescoço e na região da virilha, tá? São causadas por infecções ou então processos inflamatórios nessas regiões. Então, geralmente o dos pescoços nas crianças pequenas, que ainda tem muita gripe, infecção de garganta, infecção de ouvido, são muito comuns. Então, por isso que é muito difícil. Quando uma criança aparece com um linfonodo grande, raras vezes ele desaparece até os 6 anos de idade por completo. Se você passar a mão, você vai sempre sentir 1 ou 2 ou 3 linfonodos naquela região dele. E daí quais são os fatores para a gente se preocupar? Basicamente a gente tem 2 grandes tipos de doenças que podem causar isso daí. A gente tem câncer e a gente tem infecções bacterianas, que são chamadas de adenite. Então, o quadro mais comum é viral, que chama, ou então é reacional, na realidade não é viral, ele é relacionado com uma infecção à distância. Então, naquela região tem uma infecção, o linfonodo aumenta só para impedir que ela espalhe. E daí os quadros mais graves a gente tem as infecções bacterianas, ou seja, quando a infecção chega e faz a infecção no local do linfonodo ou da íngua, e o outro é câncer. Como que é a característica das infecções? As infecções no linfonodo, elas deixam ele grande, inchado,
vermelho e dolorido. Ele basicamente ele parece um abscesso. E às vezes ele pode chegar inclusive a vazar. Então ele pode dar febre e dar mau estado geral. A criança fica largadinha, molinha, sem vontade de fazer nada. E o segundo, que é o câncer. Aí sim, o câncer é muito mais importante. Então, as características são: primeira, ele é duro, parece uma pedrinha que está debaixo da pele. Segunda coisa, ele é aderido ou à própria pele, então você vai pegar ele, você vê que ele está grudado na pele, você não consegue deslizar ele na pele, ou ele é aderido a alguma coisa que está lá no fundo, então está aderido a um músculo ou alguma outra coisa. A criança ela pode ter febre persistente, principalmente febre noturna. Suor noturno, não é suor noturno de calor, né? Pelo amor de Deus, né? Tá 30 graus e a criança está suando, é óbvio que ela está suando de calor, mas é suor de verdade sem estar calor. Quadro de perda de peso associada. Se a lesão for supraclavicular, supraclavicular é aqui, ó, a clavícula da gente, ó. Essa daqui é a clavícula, o nosso osso linfonodo nessa região. A gente fala que é nesse buraquinho da saboneteira. Deixa eu fazer a saboneteira aqui. Aqui, ó, saboneteira. Tá bom? Então é nessa regiãozinha aqui que é a sua região supraclavicular. E se por um acaso na investigação tiver linfonodo no tórax, também pode ser muito perigoso. E quando que você deve procurar correndo um médico? Então, nos casos de suspeita de câncer, então duro, aderido, febre persistente, suor noturno e tudo já que eu já falei. E no caso de infecção, vermelho, inchado, dolorido, vazando pus, ou então muito mole. Você vê que ele está mole demais, parece que o conteúdo é líquido. Nos outros casos, relaxa, dá para esperar marcar a consulta para o médico ver. Belezura, gente? Então, não esqueçam, quem quiser, deixa seu joinha aí e tchau, tchau.